Olá pessoal, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados no estudo do instrumento à distância. Para ver esses outros vídeos, acesse nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ópera. A ópera é uma palavra que vem lá do italiano ou do latim, que significa obra. E a ópera, como a gente conhece hoje, ela é um gênero teatral. Então a ópera, antes de ser um gênero musical, ela é um gênero dramático, ou seja, de teatro, em que a história que se conta nesse drama, nesse gênero teatral, ela é uma história musicada, ou seja, ela tem a participação da orquestra e tem a participação de cantores, atores. Então, em vez de ter diálogos com falas, como existe no teatro normal, na ópera essas falas são todas músicas. Então, aí dentro de uma ópera, a gente tem vários elementos. Além de ter a orquestra fazendo um fundo musical o tempo todo, a gente tem os cantores solistas, que são os personagens principais da ópera. A gente tem o coro, que são como se fossem os personagens secundários da ópera, os figurantes que ficam ali. E a gente tem o regente, que vai reger tanto a orquestra, quanto o coro e quanto os solistas. Sem contar com todo o cenário que é montado para a ópera e os figurinos. É um teatro mesmo. E para escrever esse teatro, o compositor da ópera, ele tem a ajuda de um libretista, que é quem escreve mais ou menos um resumo do roteiro que vai acontecer nessa história. Então ele escreve, pode ser de várias formas esse libreto, ou pode ser um texto escrito, ou pode ser em forma de poemas. Então tem diversas formas. Então tem esse libretista que escreve a história no geral, e daí o compositor vai escrever a ópera, vai compor a música da ópera e refinar alguns pontos a mais da história baseado nesse libreto. A ópera ela surgiu e foi consolidada na Itália no século XVII. E antes ela era conhecida como drama musical ou fábula musical. Só que naquela época, em vez de ser cantado o tempo todo, o texto ele era falado, normalmente, com o acompanhamento da orquestra ao fundo. Mais pra frente só que as coisas foram evoluindo e em vez de falar o texto, as pessoas passaram a cantar esse texto da ópera. E a primeira ópera que a gente tem conhecimento é a ópera Dafne, que foi escrita no Renascimento. Porém, essa ópera atualmente está perdida. E essa ópera é baseada na lenda de Dafne. Então, nessa época do surgimento da ópera, os compositores estavam bem interessados em resgatar a tragédia grega do passado, resgatar os teatros de tragédia grega. Então é muito comum nas óperas desse período a gente ter essa temática greco-romana nas óperas. E não tem como falar de ópera sem falar de ópera italiana. Foi na Itália que esse gênero musical se consolidou e ganhou força. Então é muito comum que as óperas sejam em italiano. Muitas das óperas que a gente conhece são em italiano. Mais pra frente só que começou a se fazer óperas em outros tipos de língua, principalmente na língua do seu próprio país, que faz mais sentido. E foi na Itália também que nasceu o bel canto. O bel canto é um estilo e uma técnica de canto que foi muito usada na ópera e é usada até hoje para se cantar ópera. Ela é uma técnica de canto lírico em que o cantor consegue explorar a sua voz de uma maneira mais virtuosística, ou seja, consegue explorar a sua voz de uma maneira mais habilidosa. O bel canto também foi criado a partir da necessidade que se tinha dos cantores cantarem mais forte que a orquestra. Então essa técnica, além de deixar mais bonito, de deixar mais virtuosístico, ela favorece os cantores no quesito de se sobressair a orquestra. Essa técnica possibilita que eles consigam cantar com um volume grande. A ópera também é dividida em algumas partes, e uma dessas partes é a abertura. A abertura é um trecho orquestral que não tem a presença dos cantores, é só a orquestra tocando, e eles tocam uma música para fazer a abertura, a introdução dessa ópera mesmo. Normalmente, as aberturas têm elementos que resumem a parte musical da ópera. Então, elas vão trazer elementos musicais de toda a ópera e fazer um resuminho na abertura para quem estiver ouvindo. E depois da abertura, a gente tem a divisão da ópera em atos. Assim como as peças teatrais, as óperas também são divididas em atos. Ela pode ter um ato único, ou pode ter 2, 3 ou mais atos. E dentro desses atos, a gente pode dividir
a música da ópera em vários trechos também. A ópera pode ser dividida em áreas e recitativos. As áreas normalmente são aqueles trechos em que os personagens principais cantam sobre os seus sentimentos ou cantam sobre alguma situação de aflição. É uma parte mais sentimental e também é uma parte que os solistas podem explorar a sua voz. Então, normalmente, as áreas elas não são feitas só para demonstrar os sentimentos e falar sobre os próprios personagens, mas elas também são feitas para os cantores poderem mostrar o seu virtuosismo, mostrar suas habilidades musicais. A área normalmente não tem muito a ver com o andar da história. A área normalmente ela faz uma pausa nesse decorrer da história para falar sobre alguma coisa específica. O recitativo não. O recitativo está diretamente ligado ao correr da história. É no recitativo que a gente vê a história acontecendo. Então, a maneira de cantar no recitativo é uma maneira de cantar quase falada. Então, no recitativo, os cantores não vão explorar o virtuosismo da voz, normalmente. Normalmente é uma coisa mais falada, bem próximo da fala, para a história conseguir acontecer. É importante lembrar que o recitativo ainda é cantado, apesar de existirem óperas que trocam os recitativos por trechos falados, por diálogos sem música. Isso acontece, por exemplo, nas óperas A Flauta Mágica, de Mozart, e O Morcego, de Johann Strauss. E também fazem parte das óperas os duos, os trios, os quartetos, os quintetos e etc., que é quando vários personagens se juntam para cantar trechos juntos. E esses trechos em que os personagens cantam todos juntos, eles podem ser recitativos, em que várias pessoas estão aí contribuindo com o decorrer da história, ou eles podem ser mais parecidos com as áreas, em que várias pessoas cantam sobre seus sentimentos ou cantam sobre alguma situação específica da ópera, mostrando o seu virtuosismo. Uma coisa que é super interessante da ópera também é que o teatro específico para a ópera ele é um pouco diferente do teatro comum. O teatro para a ópera ele precisa ter um fosso. Como assim? Quer dizer que os personagens, ou seja, os cantores, o coro, o cenário e tudo mais, fica no palco principal. Mas a orquestra e o regente fica no fosso, que é uma abertura que fica na frente do palco, em que a orquestra cabe toda lá dentro, e o regente está lá, regendo a orquestra, que fica no fosso, e os cantores que estão no palco. Outro fato curioso sobre a ópera é que é muito comum que as pessoas liguem ópera ao fantasma da ópera. Só que o Fantasma da Ópera não é uma ópera. O Fantasma da Ópera é um musical. Mas como assim o Fantasma da Ópera não é uma ópera e sim um musical? No Fantasma da Ópera, a história se passa dentro de um teatro de ópera. Então é o Fantasma da Ópera por causa da história. Mas o estilo musical desse musical que é o Fantasma da Ópera não corresponde ao estilo de ópera. É claro que o musical e a ópera têm várias semelhanças. Por exemplo, os dois são teatros em que existem os atores que são cantores também e eles cantam a história. Nos dois existe a presença de orquestra, a presença do fosso também no teatro. Então tem várias semelhanças. Eles também têm a parte que corre mais com a história e depois a parte que se canta mais sobre os sentimentos e sobre as situações específicas. Mas o que faz que esses dois gêneros musicais e teatrais sejam diferentes é o estilo mesmo. Na ópera, as pessoas usam a técnica do canto lírico e do bel canto para cantar as músicas. Além da ópera ser estruturada em áreas e recitativos, trios, duetos, coro e etc. No musical, isso não acontece. No musical, as pessoas não cantam com a técnica do bel canto. No musical, elas usam uma outra técnica vocal para cantar, que é o belting, que é uma técnica lá dos Estados Unidos. Além disso, eles não têm o musical estruturados em áreas e recitativos. Então, apesar de serem parecidos os gêneros, os musicais da Broadway não são óperas. Mas então, o que são óperas? Algumas óperas bem famosas, que têm vários trechos famosos, são L'Orfeu, de Monteverdi, As Bodas de Fígaro e a Flauta Mágica, de Mozart, O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, La Traviata, de Verdi, O Guarani, do compositor Carlos Gomes, que é brasileiro, Carmen, de Bizet, Porgy and Bess, de Gershwin, e assim por diante. E agora a gente vai ouvir alguns trechos bem famosos de óperas. O primeiro trecho que a gente vai ouvir é a abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Rossini.
trecho que a gente acabou de ouvir é a abertura dessa ópera O Barbeiro de Sevilha, e ela reúne vários elementos musicais que aparecem ao longo da ópera e trazem um resumo nessa abertura que vai introduzir a ópera. O próximo trecho que a gente vai ouvir é o recitativo Die Weisheitslehre dieses Knaben, da ópera A Flauta Mágica de Mozart. Esse recitativo é cantado por um dos personagens principais, o Tamino. Die Weisheitslehre dieser Knaben sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird aus mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen, wo Tätigkeit wohnet und Müßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. E aqui é bem interessante observar que como é o período que, no recitativo, né, que o personagem tá andando com a história, ele tá falando, ele tá cantando, né, uma coisa quase falada, e a orquestra vai atrás dele. A orquestra só faz algumas pontuações para exaltar, para ressaltar o que ele tá falando. O próximo trecho de ópera que a gente vai ouvir é um trecho bem famoso da ópera Carmen de Bizet, que é a área com coro rabaneira. Como é a área, é um trecho que a cantora pode mostrar o seu virtuosismo vocal, além de estar falando sobre uma situação específica e não correndo com a história. E aqui é bem interessante a gente ver a participação do coro. O coro, ele comenta o que a cantora está falando, né? O que a atriz principal está falando. Então aqui a gente percebe que o coro não é protagonista nessa área. O coro está só comentando o que a protagonista está cantando. E aqui a gente ouviu alguns trechos de ópera, mas o interessante é a gente ver. Então procurem nos sites algumas óperas para vocês assistirem a cena enquanto a música acontece. Assim vocês conseguem perceber o decorrer da história e como a música encaixa de um jeito bem bacana nisso. A minha dica é que vocês procurem o site do Metropolitan Opera, que é uma casa de ópera bem famosa no mundo e que eles disponibilizam algumas óperas gratuitas para serem assistidas e tem legenda. Isso é uma coisa bem interessante, que não importa o idioma que seja, a gente consegue saber pela legenda. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.